Veja só, um ambiente calmo, tranquilo, com uma rotina saudável para o seu filho, vai contribuir muito para ele também ficar calmo. Então, você começa a perceber como você tem uma vida, por exemplo, agitada. Você começa a perceber, poxa, é verdade, não tinha parado para pensar nisso. Quando você começa a aprender sobre as sensibilidades do seu filho autista, né? E isso, como esses estímulos podem deixar ele hiperexcitado, hiperagitado. Então, talvez você não tinha percebido antes, né? Como que o quarto dele é cheio de brinquedos. Pois, muitos brinquedos, muito colorido. Como ele fica agitado quando vocês vão para o supermercado. Também tem muito colorido, tem barulho. Quando ele fica, por exemplo, hiperestimulado, se vocês vão ao shopping, talvez antes disso você não sabia por que ele tinha uma crise nervosa, se jogava no chão, batia a cabeça, chorava, mas pode ser que ele esteja sendo hiperestimulado e ele não sabe te falar, ele não sabe se expressar, ele não sabe te contar por que ele está tendo toda aquela alteração, aquela descompensação dentro dele. Ele não sabe te falar. Então ele age, ele tem comportamentos assim, né? E você, por exemplo, não reclama às vezes, né? Que, a minha vida é uma correria, ou nossa, como o tempo está passando muito rápido, ninguém tem mais tempo para ninguém. Quantas vezes eu ouço isso, né? A correria, a agitação de todo mundo. Então, às vezes, mudanças vão precisar ser feitas no seu lar. Por quê? O seu filho está aí para você se despertar, fazer uma reflexão e considerar como que está sendo o ritmo de vida de vocês. E muitas vezes os nossos filhos autistas vêm para te acordar e falar, uau, eu também preciso mudar. Então você começa a observar mais o que prejudica o seu filho, o que não é saudável para ele, o que deixa ele hiperestimulado, agitado, ansioso, nervoso. E você começa a fazer alterações, mas são alterações saudáveis. Não são alterações onde você pensa assim, puxa vida, mas que coisa, agora eu tenho que mudar todo o ritmo da minha vida, puxa, que chato, né? Por causa do autismo do meu filho. Não, são alterações que você pode fazer, mas alterações saudáveis, ou seja, todos os outros membros da família vão ser, vai contribuir, vão ser ajudados também. Todos os outros, o pai, a mãe, os outros irmãos, todos vão poder, por exemplo, ter uma vida mais calma, mais tranquila, menos agitada. São detalhes, são pequenos passos que você pode começar a olhar com atenção na sua vida, o quanto isso está impactando na agitação, na ansiedade, no comportamento do seu filho. Ah, Sara, mas significa que se eu tiver um lar, uma rotina organizada, um lar mais tranquilo, pronto, resolveu todas as dificuldades do meu filho autista? Não, mas são passos que cooperam, que contribuem para que você consiga ter uma criança autista, um filho autista calmo, tranquilo, e você ajude ele para que ele vá se desenvolvendo, vá se tornando uma criança independente, cada vez mais, de uma forma natural. Como você vai ajudar o seu filho autista a se desenvolver sendo uma criança mais calma e mais tranquila se você é agitada? Se o ritmo de vocês é um ritmo super agitado, grita, corre e tudo acelerado e não tem paciência com o outro, um atropela o outro e uma hora vai dormir meia-noite, outra hora vai dormir 10 horas e não tem hora para almoçar, e quando tem oportunidade de ter uma refeição junta, não faz a refeição juntos, cada um come no seu prato, lá um olhando para o celular, outro assistindo TV, é tudo uma bagunça. Isso também impacta no ritmo do seu filho autista. Então são detalhes, né, que você não vai ouvir aí assim, você vai ouvir sobre desfraude, sobre a fala, sobre comportamentos, mas antes de você se preocupar com desfraude, com a fala, com a seletividade alimentar, enfim, tantos outros detalhes, dificuldades, você precisa trabalhar a base. Se você for construir uma casa,
Por onde você vai começar? Por onde o mestre de obras, o pedreiro, enfim, vai começar a trabalhar? Pelo alicerce, não é? Não tem como chegar e começar pelo telhado. Impossível. Eu ainda não vi. Começa-se pelo alicerce. Só que o alicerce, cada dia que você for fazer uma visitinha lá na obra para ver, poxa, deixa eu ver se a obra, né, o andamento, será que, logo já vou começar a poder imaginar onde vai ficar o quarto, a cozinha, a sala, aí você chega lá, parece que tá do mesmo jeito, só vê pedra, ferro, buraco e não sai daquilo, e você vai outra semana a mesma coisa, 15 dias a mesma coisa. É assim mesmo o alicerce, são bases que você são essenciais para o desenvolvimento do seu filho autista, mas que você precisa dessa base. Então não tem como você começar pelo telhado. Então, Sara, como eu faço para fazer o desfraude do meu filho autista? Você já trabalhou a base? Você já trabalhou a comunicação, a interação com ele? Às vezes, o seu filho nem fala ainda e você já está preocupada com o desfraude. Tem etapas para serem trabalhadas com coerência, né? Com sentido, etapa por etapa, como uma construção de uma casa. Quando você for construir o telhado, tranquilo, não vai ter rachaduras nas paredes, não vai ter problema de vazamento. Por quê? Porque a base foi bem feita. Então isso eu trabalho muito com as minhas alunas. Antes de se preocuparem com vários outros detalhes, são necessários? São importantes ajudar o seu filho a superar, mas trabalhe a comunicação, a interação com ele. Sara, mas o meu filho ele não tem atraso na fala, ele é autista, mas ele fala, ele se identifica, se comunica bem, ok, mas eu tenho certeza que tem momentos que ele tem rompantes de crises nervosas. Ele ainda tem dificuldade em saber se expressar. Então, se tem alguma coisa que deixa ele irritado, incomoda, deixa ele nervoso, ele não entende se é uma brincadeirinha ou não que estão fazendo com ele não entende uma palavra de duplo sentido, isso pode causar uma desorganização nele, ele pode ter uma crise nervosa. Então, ele ainda precisa ser trabalhado a comunicação no seu filho. Ainda assim. Essa é base. Então são detalhes muito importantes. Então se você estiver vivendo uma rotina saudável, isso vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento do seu filho autista.